Imagina que uma criança pega um copo desse e derrama a água cai no chão e faz aquela bagunça. Eu chego perto da criança e falo, que lerdeza! Presta atenção no que você está fazendo, garoto! Que desastrado que você é, você não presta atenção em nada! Presta atenção no que você está fazendo, seu lerdo! A gente tem coragem de fazer isso com uma criança. Mas se é um adulto que pega esse copo e derrama água, o que a gente faz? Não se preocupa não. Não se preocupa não. Foi só uma aguinha, deixa que eu limpo daqui, já resolveu. Você já parou para pensar nisso, mãe? Como que nós às vezes somos injustas com os nossos filhos? Como que às vezes nós somos desrespeitosos com os nossos filhos? Como um simples exemplo, um copo de água que cai da mão de uma criança. De uma criança que muitas vezes ainda nem tem coordenação motora para segurar um copo direito. Mas aí a água cai, a gente chama ela de desastrada, de lerda. Presta atenção, garoto! Vê o que você está fazendo! Você não presta atenção em nada! A gente tem a capacidade, a coragem e a naturalidade, que é o que mais me assusta, de fazer isso com a criança, de agir com uma criança assim. Só que quando é com um adulto, com uma outra pessoa, a conversa é diferente. A gente olha com mais respeito, a gente olha com mais delicadeza, com mais tato. O meu filho, o seu filho, ele acredita em tudo que a gente fala sobre ele. Olha que forte. A minha filha, o seu filho, a sua filha, ela acredita em tudo o que você diz a respeito sobre ela. Então, mãe, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado na hora da gente corrigir os nossos filhos. Porque às vezes a gente né, tem uma percepção de lidar com as crianças de uma forma às vezes tão injusta, de uma forma que eu não teria coragem de lidar com outro adulto. Então a gente trata os nossos filhos assim, a gente chama eles de lerdo, de desastrado, e a criança ela vai recebendo tudo isso como verdade. A criança ela vai então desenvolvendo crenças a respeito de quem ela é por meio do que você diz sobre ela. Então, se você diz que seu filho é desastrado, que seu filho é lerdo, que seu filho é bagunceiro, que seu filho é desatento, mãe, ele está acreditando em tudo isso. Ele está acreditando em tudo isso. Agora, você imagina essa criança, qual a crença sobre ela mesma que está sendo desenvolvida e quando ela se tornar um adulto, mãe? Né, que está ali no momento dela se tornar uma pessoa bem-sucedida, isso tudo vai influenciar. Esses rótulos, essas crenças que foram desenvolvidas ao longo, né, de todos os anos ali na infância, tudo isso influencia, tá? Então, ela vai começar a passar a se enxergar, né, como você realmente diz sobre ela, sobre o que você diz sobre ela. Ela vai começar a se enxergar. E muitas vezes, mãe, o que torna isso tão perigoso é que essa criança acaba desenvolvendo crenças de que ela não é amada, de que ela não é aceita, de que ela não é importante. E ela começa, pior ainda, a acreditar que ela merece ser tratada dessa forma. Então você, mãe, você é a pessoa que molda no seu filho o padrão de respeito que ele merece. Então, se você que é mãe, às vezes, age de forma desrespeitosa com o seu filho, num momento assim de total descontrole, você perdeu a paciência, você acaba gritando, você acaba ofendendo o seu filho com palavras, você acaba utilizando da sua força para fazer o seu filho obedecer, acaba sendo este padrão de respeito que o seu filho entende que ele merece. Porque isso vai distorcendo a real identidade do seu filho. Isso vai distorcendo. Então, mãe, você precisa começar a ensinar o seu filho, né, a ser tratado como ele merece. A ser tratado como ele merece. Recentemente, estava conversando com uma mãe que ela educa o seu filho de forma respeitosa, ela tenta, né, que ninguém é perfeito, mas ela tenta buscar ali, nas suas palavras, as melhores palavras para falar com o seu filho, ela tenta evitar ali, no momento de estresse, né, no momento do seu descontrole, ela tenta não explodir e brigar com o seu filho. Ela estava me falando que no dia a dia na casa dela, o padrão de respeito, né, que ela colocou na casa dela foi quando essa criança foi para a escola, ele começou a ouvir da professora
né, comportamentos como gritos, xingamentos, ameaças e castigos, essa criança ficou extremamente assustada e ela não queria mais voltar para a escola. Então, eu conversando com essa mãe, eu falei, olha, mãe, este é o padrão de respeito que você colocou para o seu filho. O seu filho não merece, ele não aceita ser tratado de uma forma que ele não merece. É claro que a gente precisa trabalhar isso, tanto na professora, quanto na escola, como na cabecinha do seu filho, para ele voltar a estudar. Isso é um outro processo. Mas eu achei isso tão interessante, porque o padrão de respeito que a mãe trouxe para a vida desse filho é ele não aceitar menos daquilo que ele merece. Olha que incrível, mãe. Essa criança não aceitou receber menos daquilo que ela merece. Porque ela entendeu que ela merece ser respeitada. Ela entendeu que a integridade física, a integridade moral dela merece ser respeitada. E isso é lindo, mãe. Isso é maravilhoso. E a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos, que eles merecem respeito, que eles merecem ser respeitados. E isso vai influenciar diretamente na vida adulta dos nossos filhos. Isso vai sim influenciar e impactar positivamente para os nossos filhos se tornarem adultos bem-sucedidos, mãe. E quando você, mãe, conseguir entender isso, conseguir entender que é totalmente possível você acabar com as birras, você acabar com o mau comportamento do seu filho, preservando a integridade física, moral, sem precisar bater, sem precisar brigar, sem precisar explodir com o seu filho. Quando você entender que é possível conquistar esse espaço, mãe, você vai ver como que a sua vida vai mudar. Você vai ver como que mais leve vai ficar o seu dia a dia com filhos. E a consequência disso é uma criança que sabe do seu valor. Uma criança que se sente amada, que se sente aceita, que se sente importante, mesmo quando ela comete algum erro.